Olá, meus raios de sol! Como vocês estão? Olha eu para mais um vídeo desse canal. E vocês já ouviram falar de Sarah Baartman, a Vênus Negra? Não? Hoje eu vou falar um pouco sobre ela, a africana que virou atração de circo na Europa. Então venham passar raiva comigo, porque a gente vai passar muita raiva nesse vídeo para entender melhor quem foi a Vênus Negra. Então, galera, o vídeo de hoje é sobre uma figura emblemática. Eu vou falar sobre Sarah Baartman, também conhecida como Vênus Negra, uma mulher que virou atração em toda a Europa. Importante dizer que a Sarah é uma das várias mulheres negras chamadas de Vênus Negras e levada para exposições circenses e grotescas na Europa durante os séculos XVIII e XIX. No caso de Sarah, ela era uma mulher Khoisan, ali da África do Sul, e acredita-se que ela tenha nascido na província oriental do Cabo, que fica justamente na África do Sul, no ano de 1789. No caso, a gente acredita que ela tenha perdido a sua mãe na infância e o seu pai na adolescência. Em outubro de 1810, quando Sarah tinha atingido os seus 21 anos, apesar de ser analfabeta, ela supostamente assinou um contrato com o cirurgião inglês William Dunlop e o empresário holandês Hendrik Caesars, dono da casa da qual a Sarah Baartman trabalhava. E aí já começa tudo muito estranho, né? Como é que a mulher não sabia escrever e assinou um contrato com esse povo branco? Muito estranho isso aí. Bom, a proposta era que Sarah viajaria para a Inglaterra para aparecer em espetáculos, principalmente circense. E ao chegar lá, ela passa a ser exibida como uma atração onde os ingleses ficavam fascinados pela sua bunda grande. Isso mesmo. Ela tinha nádegas grandes e isso era alguma coisa meio freak, né? Que chamava a atenção do público inglês nesse período. E aí é importante a gente lembrar que nós estamos num período histórico em que o racismo científico estava a mil. E o fato de Sarah ter o quadril e a bunda largos, grandes, fez com que esses cientistas acreditassem que ela teria uma doença, uma condição chamada esteatopegia. Algo que na verdade não faz nenhum sentido, porque não se trata de uma doença, e sim do acúmulo de gordura nos quadris e nas ancas, né? É algo muito comum de acontecer com mulheres negras. Então, nesse sentido, Baartman também foi estudada e retratada por grupos de cientistas e artistas ligados à disciplina da ciência da raça. Gente, surgiu uma disciplina no século XIX chamada ciência da raça. Nem preciso dizer que ela era uma disciplina racista, né? Enfim, deixo isso assim, entendedores entenderão, porque é óbvio, na verdade. Entendedores entenderão depois que você já deixou. já entendido, é isso, é isso mesmo. Os shows da Sarah Baartman, né? Show, gente, entre aspas, né? Porque, enfim, a mulher tava ali também meio num regime escravocrata, né? Então, esses shows, eles rolavam num lugar chamado Piccadilly Circus, né? Que hoje, lá na Inglaterra, é só uma praça com chafariz. Mas naquele período era um lugar de polo cultural para onde convergiam os londrinos. O show da Baartman era nesse lugar. Ela usava as roupas justas e da cor da sua pele, então roupas em tom de marrom e tudo mais, e usava também contas, plumas, fumava cachimbo e dançava no palco, né? Aquela coisa assim bem estereotipada, né? Que só europeu mesmo sabe fazer. Então, toda a apresentação da Sarah e o seu lugar ali no entretenimento flerta com o racismo e com o grotesco ao mesmo tempo,
né? Lembrando que tinha aqueles shows de circo de freak, né? Pessoas bizarras, pessoas estranhas. Então a Sarah Baartman se incluía aí nesse grupo. Outra coisa importante também é dizer que os clientes, né, que tinham mais prestígio, né, que podiam pagar mais, eles pagavam por demonstrações privadas da Sarah, shows privados da Sarah em suas próprias casas. E nesses shows era permitido que os convidados a tocassem. E aí as coisas já começam a ficar meio estranhas, né, gente? Nesse período, Sarah Baartman passou a ser apelidada de Vênus Hotentote. Que é algo extremamente racista esse termo, porque era um termo como os holandeses chamavam os coissãs. Então ela era uma Vênus coissã, uma Vênus Hotentote, enfim. E tá gostando de passar raiva comigo nesse vídeo? Se tem um lugar onde a gente não passa raiva, é no nosso grupo de estudos lá na plataforma Apoia-se. Mensalmente nos encontramos e conversamos sobre filosofia. Esse ano estamos estudando a obra Porque Amamos e está sendo bastante solar. Mas se você não quer estudar comigo, mas quer apoiar esse trabalho, basta clicar no botão aqui embaixo, seja membro no YouTube, que a sua contribuição também acenderá o nosso sol. É importante dizer que nesse período, então ali século XVIII, XIX, em que a Sarah, né, estava sendo essa atração em Londres, principalmente, o Império Britânico ele já havia abolido o tráfico de escravos, mas ele não tinha abolido a escravidão. Isso só vai acontecer depois. Mas mesmo assim, os ativistas, principalmente negros, em Londres, eles ficam horrorizados com a forma com que os empresários de Baartman a tratavam e também os defensores da abolição também fizeram essa movimentação, né? Para quê? Para processar judicialmente os empresários dela, não só por maus tratos, mas também por cárcere. Mas veja bem, acredite se quiser, eles foram declarados inocentes e Sarah Baartman continuou sendo uma propriedade empresariada por esses dois homens brancos. E aí é importante dizer também que com o tempo o show da Vênus Negras foi perdendo ali o seu caráter de novidade e popularidade, né, entre esse público ali de Londres. Então o que eles vão fazer? Eles vão sair numa turnê da Sarah Baartman pela Grã-Bretanha e mais tarde também por outros territórios da Europa. Em 1814, a turnê da Sarah Baartman chega finalmente em Paris. Imagina, Paris nesse período era uma grande coqueluche, né? E aí é claro que ela vai viralizar, né? Ela vai ser assim muito famosa, se torna uma celebridade dentro do território ali francês com o seu show e os seus empresários vão o quê? Enchendo o bolso de grana. E aí é importante dizer para vocês que Sarah Baartman não aguenta essa vida durante muito tempo, de forma que ela morre aos 26 anos de idade. A causa foi descrita como uma doença inflamatória eruptiva, mas desde então cogita-se que tenha sido resultado ou de uma pneumonia, ou de uma sífilis, ou até mesmo do alcoolismo. Mas para mim, gente, é resultado dos maus tratos escravocratas daquela época, sinceramente. Pronto, falei. Olha a loucura desse povo. O naturalista Georges Cuvier fez um modelo de gesso do corpo da Sarah antes de dissecá-lo. Então ela morreu, ela foi enviada para esse naturalista para ver a causa da morte. Não satisfeito em dissecá-la, ele também resolveu ali fazer uma escultura do corpo dela. E pior, o que eu acho mais estranho, esse senhor preservou o esqueleto dela, pôs o cérebro e os órgãos genitais da Sarah Baartman em frascos. E esses frascos, gente, ficaram expostos no Museu do Homem em Paris até 1900.
1974. Veja bem, 1974. Eu fico tão nervosa com essa história que de verdade eu me sinto em afrosurto. De verdade, de verdade. Você fica afrosurtado também com essa história? Mas, ao mesmo tempo, saber a nossa história e construir esse tipo de memória é essencial para que essas atrocidades não voltem a se repetir. Bom, histórias como a de Sarah Baartman são importantes para que a gente lembre que a nossa humanidade é inegociável e que devemos honrar figuras que padeceram com a desgraça da Maafa. É isso, né, gente? Um grande abraço e que Oyate Onan. Tchau, tchau. Pô, me dá um ódio. É porque a gente não fez o roteiro do Ota Benga, mas é outro também que dá um ódio. Muito!